Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 599, isso mesmo, estamos aí prestes a fazer mais um centenário, edição 600 semana que vem, com alguns anúncios, algumas novidades que foram preparadas aí com muito carinho, principalmente no que diz respeito ao nosso grupo de apoiadores, ao nosso programa de apoiadores. Se você não sabe o que é, se você está chegando aqui agora no Café com Velocidade, nós temos um canal de apoio lá no apoia.se/Café com Velocidade. O pessoal lá nos ajuda com muito carinho e esse dinheiro é muito bem-vindo para a gente trabalhar na divulgação do programa, trabalhar com a infraestrutura, servidores, etc e tal. E até então, todo mundo que pagava entrava num grupo exclusivo do WhatsApp, onde se poderia fazer perguntas por áudio, para pouco no grupo, uma discussão e tudo mais. Mas a partir da semana que vem a gente vai vir com anúncio de mais benefícios para quem está realmente nesse grupo de apoiadores. Vai ter algumas faixas de tanto a tantos reais é isso, de tanto a tantos reais é aquilo e tal. Houve uma diferenciação aí, que até ouvindo alguns apoiadores e tal, que deram essa dica aí no final do ano passado. Então aguardem esse anúncio para a edição 600, um novo Café com Velocidade vem por aí. Meu nome é Thiago Raposo, estou aqui agora ao lado de alguns companheiros e iremos aí, a partir das próximas horas, aí, falar um pouquinho sobre Fórmula 1, sobre o milésimo GP que aconteceu lá na China no último final de semana. Eu chamo primeiro aqui ele, que há muito tempo não aparece por aqui, mas é um membro fixo desse programa, Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo, Diogo. O pessoal estava sentindo muito a sua falta aqui, que você não fique tanto tempo ausente assim. Grande Thiago Raposo, é de fato um prazer estar de volta, falar com você, com todo o público do Café com Velocidade. Eu acabei me afastando, por alguns, no final do ano passado, início desse ano, por algumas questões pessoais, mas de volta ao Café com tudo. Estive por fora, claro, por trás, melhor dizendo, mas não participando dos programas, mas agora, enfim, de volta. Talvez não na melhor hora, não no melhor GP, um GP bem decepcionante, mas que deixou algumas coisas ainda que poucas para serem discutidas durante o programa, e é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Exatamente, talvez tenha sido no melhor momento, porque são GPs como esse que a gente precisa das suas palavras, da sua crítica para a gente debater aqui em alto estilo. Essa é uma marca deste Café com Velocidade, deste programa que já está há 11 anos no ar, aí, nos aproximando do 12º ano. Quem também está aqui com a gente na mesa, e eu já vou chamar, já colocando no fogo, já dando início ao primeiro bloco. É um primeiro bloco que vai ser dedicado mais a falar sobre a corrida em si, sem entrar muito nos detalhes da Ferrari, que a gente vai discutir. Vai ter um bloco só da Ferrari daqui a pouco, das ordens, mas eu quero falar bastante sobre o milésimo GP. Se a festa que aconteceu, se foi à altura de uma data tão importante, se a corrida entregou tudo isso. Então, para já começar a opinar sobre isso, eu chamo ele, o nosso apoiador, Lucas Herrera também, que já participou com a gente no passado, também estava subido. Então, seja muito bem-vindo, Herrera, e fala aí pra gente um pouquinho sobre a sua percepção do milésimo GP. Se te agradou, se te desagradou profundamente, comemorações, festas, o que a Liberty fez, o que a Liberty deixou de fazer. Boa noite, Raposo. Boa noite, Diogo. Sempre bom estar aqui com Velocidade. Eventualmente eu consigo aparecer aqui também para dar um pouco dos meus pitacos aqui. Já falando sobre a minha opinião, Raposo, eu não vou ser um bom cara para responder, porque eu não assisti exatamente o pré-corrida, eu não sei exatamente quais foram todas as festas que podem ter sido feitas. Essa parte eu não tive muita opção de acompanhar. Mas falando sobre a corrida em si, que eu assisti a corrida, com certeza eu assisti na íntegra, não tem como elogiar muito, né? Nós tivemos aí pouca coisa para falar, pouca coisa de
de bom, assim, realmente para falar. Não tivemos disputa, foram raríssimas disputas que a gente viu, nada. Teve uma disputa que eu lembro que realmente me sentiu assim numa sensação assim legal, mas falando assim da corrida, realmente não me agradou. Realmente não foi muito bom de me agradar, realmente, falando da corrida em si. Não tem como falar nada muito diferente. Sem dúvidas, Lucas. A corrida em si foi um tanto quanto morna, principalmente depois já da corrida que nós tivemos no Bahrein, né? Eu lembro de ter terminado aquela corrida no Bahrein com uma palavra na minha mente, que foi a palavra intensa. Não necessariamente foi uma corrida boa, ao meu julgamento, mas definitivamente foi uma corrida intensa. Então, criou-se naturalmente uma expectativa, criou-se naturalmente uma quase que uma idealização de briga e de que o Leclerc poderia entregar e de como funcionaria a relação com ele e com o Vettel. Claro que tiveram outros desdobramentos que nós vamos tratar durante o programa. Mas, enfim, a briga entre Ferrari e Mercedes, eu cheguei a twittar antes na semana se nós definitivamente, ou finalmente, melhor dizendo, teríamos briga da Mercedes com a Ferrari, porque na Austrália tivemos sua característica, no Bahrein tivemos outra, e aí uma ficou melhor, a outra ficou melhor, tal, teve problema, a gente não teve de fato uma briga entre elas, e toda a expectativa foi criada por conta daquele GP intenso no Bahrein, e a gente chegou na China e teve essa grande decepção. Mas voltando um pouquinho antes no início da pergunta que o Raposo passou para você sobre o GP1000, eu tratado anteriormente aqui no Café com Velocidade em seus anteriores pelo Campos, Raposo e outros participantes que aqui estiveram, mas eu não tive a oportunidade de falar, não diretamente no Café com Velocidade. É um tanto quanto frustrante a maneira como a Liberty encarou esse GP1000, né? Porque há pelo menos 2 meses, 3 meses, acho que até mais, ela vem falando constantemente dessa questão de GP1000, até antes disso, né? Porque lá no Bahrein, lá em Abu Dhabi, no ano passado, na última corrida, a gente já tinha alguns letreiros, algumas homenagens à questão de GP1000. Por mais que já tenha aí alguns meses que eles tratam disso, é impressionante como a coisa não funcionou, né? Eu até tuitei mais cedo que deveria ser uma super festa e no final das contas acabou sendo aquele bolinho que você faz para os seus amigos no dia do aniversário para receber eles, assim, sabe? Só para não deixar passar em branco. Não pareceu, eu diria, como tinha a obrigação de ser, como a Liberty poderia usar para ser. Ou citou ter um Super Bowl, né? Deveria ser o Super Bowl, deveria ser aquele evento em que todo mundo esportivo para observar, ou até quem não acompanha para sabe o que está acontecendo ali, ou tem alguma noção do que está acontecendo, do que está se passando. E não foi isso, né? Foi um GP normal, com pequenos vídeos de introdução aqui ou ali, com alguma atividade festiva ou aqui ou ali, que é legal, mas é legal para o GP comum, é legal para ter em todo GP, não é para ser algo específico do GP1000. Então, em termos de festa, foi algo quase que irrelevante. Eu não vou nem entrar no mérito de se o GP1000 está sendo realizado na China, acho que vocês, o Campos e o Raposo já citaram isso entre os anteriores. Eu assim, acho completo absurdo ser no GP da China. Até algumas pessoas me questionaram no Twitter essa semana sobre a sua opinião, né, informando que essa negociação com equipes e com um calendário e tudo mais. Eu entendo as pessoas relatarem essa dificuldade, mas a Liberty tem poder o suficiente para tomar essa decisão. Se a China, né, eu falei, beleza, isso aqui a gente não tem que voltar atrás, então vamos, entre aspas, abraçar a ideia de fazer GP1000 na China, que na verdade não foi ideia, né? Foi na China porque é o que tinha no calendário. Se fosse Malásia, seria Malásia ou qualquer outra. Já que é o que tinha era a China, que fizessem algo diferente, algo específico, algo especial para esse GP. E de fato a gente não teve nada, né? Como eu repito, pequenos vídeos ou pequenas apresentações aqui ou ali não chegam nem a 5% do que poderia ser de grandiosidade esse GP, até para a imagem da Fórmula 1 como um todo, em homenagem, em comemoração, em diversas coisas que simplesmente não existiram. Eu até não fui muito contra no programa passado o fato de ser na China. Eu acho que a China, por exemplo, em 2018 entregou uma boa prova. Mas aí, depender da boa prova, eu acho que você fica muito refém, porque nós já vimos boas provas e provas ruins até em Spa-Francorchamps, então é difícil você prever que uma pista. Silverstone nós já tivemos provas boas e provas ruins, então a questão da pista até que não me incomodou tanto, eu acho que calhou de ter sido uma corrida ruim. A questão realmente de não ter tido, sabe, devia ser mega explorado. Os campeões deveriam estar todos lá e várias atividades acontecendo.
E realmente a gente teve ali o Alain Prost dando a bandeirada e tal, algumas coisas antes, mas nada muito significativo para o que essa marca realmente merecia. Recebemos aqui alguns comentários sobre o milésimo GP também. O Vinícius Queiroz diz, né, infelizmente o GP no Brno 1000 não vai ficar marcado como uma corridaça. Embora nos registros históricos ache legal que o nome de Lewis Hamilton apareça como vencedor. E ele fala aqui, né, um ponto positivo desse GP 1000, coloco os bons desempenhos, né, ele enumera aí com o desempenho do pessoal lá do fundo do pelotão que agradou ele. O Felipe Duarte falou que o GP 1000 de Fórmula 1 foi um reflexo da categoria no contexto atual, carros que não conseguem ficar próximos em curvas de alta, uma reta gigante com muito tempo de DRS, para atuar no capricho, né? Ele colocou até entre aspas aqui, fazendo aí uma referência, uma crítica talvez ao Sérgio Maurício. O Michael Knopak, né, corrida número 1000, com relação ao programa anterior, concordo que a corrida deveria ter sido melhor explorada. Não vi nada de espetacular da Liberty nessa corrida. Poderiam ter alterado a pista para comemorar em grande estilo, talvez Silverstone, Monza, até Interlagos. Perderam uma grande oportunidade. Diogo, começando com você agora para depois passar para o Herrera. Tirando então essa questão das comemorações que a gente não viu e que faltaram, falando um pouquinho mais da corrida, essa questão dos carros se perseguirem. Nós tivemos a Austrália, onde não dava muito para a gente tomar isso como parâmetro. A gente teve o Bahrein, a gente teve agora a China, duas pistas aí permanentes com características diferentes. O que já dá para falar, Diogo, sobre essa questão do pacote, do carro em si? E são três pistas que, não vou dizer literalmente, mas quase que literalmente compõem todas as características que nós temos durante a temporada, né? Porque você pega ali um circuito de rua, ainda que de altíssima velocidade, mas de rua. Você pega um circuito fixo mais travado, mas, enfim, mais aberto, com poucas curvas de alta. E China com uma série de curvas de alta, uma reta absurda, DRS fazendo um efeito enorme ali também, ou pelo menos devendo ter um efeito enorme. A gente já passa por uma série de características aí que dão, apesar de ser apenas a terceira prova, a terceira pista do calendário, dão uma certa moldada. Muita coisa ainda vai ser mudada, claro, porque a gente tem 20 provas no calendário, mas eu acho que essa sequência de três pistas dá uma ideia inicial pra gente. Não sei se é o caso de, até em anos anteriores, de ter que esperar até a Espanha para poder ter alguma noção um pouco mais real. A Espanha, ela geralmente dá uma ideia melhor, né? Porque é quando as equipes, inclusive, já começam a trazer atualizações mais fortes. Mas eu acho que nessa corrida a gente já conseguiu ter uma noção interessante de que a questão das asas ela não tem a funcionalidade que a gente imaginou, ou pelo menos que eu esperei. Eu não esperei uma revolução, ou até torci, claro, para isso, mas não esperei uma revolução, não esperei algo incrível que revolucionasse a questão de ultrapassagens, mas eu esperava pelo menos o mínimo. Eu acho que hoje a gente está abaixo do mínimo. Tem uma melhoria, mas ela é tão pequena que ela é quase não palpável. Então, para o tipo de solução, para o tipo de ideia, para o tipo de troca que eles prometeram, está bem abaixo. Está bem abaixo. Claro que toda a mudança maior em concepção de carros e tudo mais fica para 2021, ou pelo menos prometem que fica para 2021. Muitas regras já estão sendo mudadas, então vamos ver o que acontece daqui para lá. Em 2019, a questão da asa seria quase que um paliativo, eu diria, com uma maneira de tentar diminuir o horror que foi a temporada passada. Talvez, de alguma maneira, esse horror tenha diminuído pela questão do Bahrein, ainda ficou a boa impressão do Bahrein. Não que seja a corrida intensa como eu citei no Bahrein, seja exatamente por conta disso, né? Porque nós tivemos corridas intensas no Bahrein em anos anteriores, principalmente nessa faixa da corrida noturna do Bahrein. Mas, enfim, nós tivemos ali alguma ideia de corrida boa, de corrida interessante, que por mais que tenham pontos a serem abordados, de ultrapassagem com DRS e tudo mais, a gente teve um show que deixou a gente excitado, né? Inclusive com grandes expectativas, como eu citei, para essa corrida, até ter o banho enorme de água fria. Você vê que nem aquele DRS horroroso na grande reta funcionou. No fundo até fico feliz que não tenha funcionado. Pelo menos foi ali que a gente conseguiu ter a melhor briga da corrida, né, entre o Verstappen e o Vettel. Acho que é a única que pode se destacar, basicamente, mas
no geral, apesar de ser bem cedo na temporada, acho que a gente já dá para ter uma noção clara de que a questão da asa nova, a asa dianteira nova, não vem dando uma resposta, não vem tendo uma efetividade como a gente tinha imaginado, ou a gente tinha sonhado, ou pensado, esperado que fosse ter. Lucas, o que você achou dessa questão dos carros? Números de ultrapassagens que foram prometidas, carros andando mais próximos. Já foram 3 etapas na temporada. Você acha que é preciso a gente esperar um pouco mais? Já dá para você tomar alguma conclusão com relação a isso? A questão que fica, a impressão que dá, pelo menos, é que mudou pouca coisa, né? Eu pelo menos, assim, vendo a corrida, assim, eu nem sou de procurar muitas informações, assim, de como que foi, como que se realmente conseguiram seguir um pouco mais, mas vendo a corrida, assim, a impressão é que realmente não foi uma ação para o problema em si, né? Mas eu tendo a pensar que eu não sei se realmente é uma solução, assim, com certeza não é fácil de se alcançar. Porque a gente, eu sei que são categorias totalmente diferentes, né? Mas a NASCAR fez uma mudança muito mais, digamos, brusca do que a Fórmula 1 fez. E a gente também nem sempre, por mais que os carros até estejam andando mais próximos, a gente não consegue, é muito difícil, tipo, surgir ou fazer assim um carro conseguir seguir o outro mesmo. Parece que tem uma quantidade de variáveis tão grande que acaba entrando nisso daí, então é um problema que eu não sei exatamente se tem uma solução. Sei que eles têm que tentar, não pode ficar parado, tem que ficar tentando, mas eu creio que é muito difícil você, por mais testes que façam e tudo mais, é muito difícil, assim, realmente um carro conseguir seguir o outro, um carro que são cada vez mais dependentes de aerodinâmica, são carros que são feitos para ter o ar, só que daí quando o ar. E aí, tipo, sei lá, penso que tem que mexer quase no projeto inteiro do carro. É um palpite mesmo, não tem muito sentido. Mas eu olhando assim, eu penso que a gente vai continuar esperando assim para ter boas corridas. O Bahrein é uma da pista que o Fábio Campos sempre diz que é o que melhor se adequa a atual Fórmula 1, mas fora isso a gente vai ficar esperando por mais que aconteça, vai ser um safety car, vai ser alguma coisa que dê diferença assim, para a gente ver se vai ter uma corrida legal. A corrida legal ela vai vir por dizer um acaso, mas um acaso que muitas vezes até acontece com alguma frequência, mas ficamos mais dependentes disso, assim, para a gente ter, digamos, uma emoção assim, de fato que todos os carros consigam seguir, assim. Eu penso que, olhando assim, eu não vejo que vai mudar, que essa alteração que fizeram realmente vá fazer grande diferença. Na minha impressão, pelo menos, eu acho que nós vamos continuar mais ou menos como foi ano passado, talvez um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali, mas o geral vai continuar sendo isso e tem que mudar para conseguir alterar isso. Não sei se é só a asa ou se tem que mudar o projeto do carro inteiro e se depois de mudar o projeto do carro inteiro, se realmente vai conseguir fazer isso, porque eu penso que é uma solução bem difícil, por mais que todos saibamos, no caso, qual o problema que está acontecendo, não sei se é algo que seja tão fácil assim, ou que seja tão... Porque eles estão tentando, a gente vê que eles estão tentando fazer, mas que não mas que eles fizeram alterações, gastaram uma grana para fazer alteração e o resultado não foi tão diferente assim. O problema no fundo aí, Lucas, é que eu realmente tenho uma real impressão, fico meio confuso, mas assim, eu tenho uma séria impressão que se a gente pega uma pessoa, tipo eu aí, que teve alguns meses atribulados e tal, e aí mostra uma corrida do final de 2018 para ela, e mostra uma corrida tipo essa da China, ela, se disser para ela que tem uma diferenciação, uma regra de asas que foram mudadas e que foram estudadas e tudo mais, ela não acredita, porque visualmente a diferença ela é muito pouca, se não inexistente, né? E quando a gente tem contato com opiniões de alguns pilotos, como o Lewis Hamilton, né, o melhor piloto do grid, ele afirmou categoricamente, já não essa semana, já até anteriormente, né, que não tinha mudado muita coisa, não tinha feito tanta diferença assim não. Então, repito, a gente não era para ser uma revolução, porque isso vai demandar uma série de coisas, ou comecem a vir em 2021. Eu acho que no fundo a gente está botando muita expectativa para 2021 e vai ser corre o risco de ser uma grande decepção, tomara que não, mas não era para ser uma revolução, porque não vai refazer as regras, mas era um ajuste necessário, um ajuste que poderia trazer, que prometido traria algumas boas opções que a gente não tem. Repito, a única boa
esperança ali, a única esperança que a gente pode se agarrar para tentar ainda esperar alguma coisa boa é que nós estamos na terceira da temporada, repito, de uma temporada de 20 corridas, então pode ser que em outras pilhas encaixe melhor e esse melhor funcionamento apareça e, enfim, e ajude. Isso aí já entra torcida do que exatamente uma questão de entendimento e de análise. Não, eu tenho essa mesma impressão, sabe? Parece que eu estou vendo 2018 sem grandes diferenças, a mesma dificuldade ou a mesma facilidade, depende de como você queira ver o copo aí, cheio ou vazio, o realista, né? O copo como ele é, com relação a essa questão de ultrapassagem. As mesmas dificuldades dos pilotos, mesmo número de corridas, dependendo ainda do DRS, para que se consiga realmente uma ultrapassagem. Então eu estou muito de acordo com o que você falou, o Diogo, de que se eu estivesse voltando do espaço agora e falasse, olha, houve uma revolução e tal, e mostrasse uma corrida de 2018 para essa, e até fazendo um pouco de justiça, né, eu falei um pouquinho, né, a corrida do ano passado foi uma corrida boa e tal, mas houve a intervenção do safety car no fim, né, que mudou toda aquela questão da Red Bull parando, vindo com pneus novos, e o Ricardo passando todo mundo para vencer. Talvez se a gente lembrasse do GP do ano passado sem a interferência então externa do safety car, a lembrança não seria tão agradável. Ainda com relação a forças, essas questões, mudanças e tudo, o Diogo, nós temos um grid de largada, né? Naquele grid de largada Barcelona, né? Um grid de largada onde os pilotos e os carros e as equipes conhecem muito bem a pista, não tem como vir surpresa. Nós tivemos 2 Mercedes, seguido de 2 Ferrari, seguido de 2 Red Bulls, seguido de 2 Renault e seguido de 2 Haas. É essa força que você enxerga nesse começo de temporada? É isso que nós estamos vendo realmente? Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault, Haas? E aí depois uma briga de Toro Rosso com Alfa Romeo e de Racing Point? Olha, variou bastante de corrida para corrida, né, até aqui. Eu ainda não quero tomar partido com relação à McLaren, porque eu realmente acho que a McLaren fez um carro interessante, fez um carro que tem um potencial realmente interessante ali acelerado, só que a gente precisa que esses 2 caras, o Lando Norris e o espanhol, o Carlos Sainz, consigam uma sequência de, sei lá, de 3, 4 corridas limpas para que a gente possa sentar e analisar, né, para que a gente possa ter alguma coisa para falar sobre. Nós temos pequenas amostras, mas que não são suficientes ainda para a gente colocar em cima da mesa e construir em cima delas uma amostragem suficiente para bater um martelo de ok, a McLaren realmente avançou, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? O que a gente tem até hoje é apenas uma impressão inicial. Particularmente a minha impressão inicial é muito boa. Eu vi uma McLaren forte na classificação do Bahrein, uma McLaren forte na classificação da China, da Austrália. A gente viu o Carlos Sainz aparecendo muito bem no início de corrida do Bahrein, né, até ser colocado para fora da prova pelo Verstappen. Até acho que o mundo da Fórmula 1 como um todo reagiu de forma muito branda àquele movimento do Verstappen, mas enfim, não vou discutir um movimento de 2 semanas atrás. Pequenas amostras que podem gerar algo positivo. Então, eu não queria tomar muito partido com relação à McLaren agora, porque acho que tem um potencial ali, mas não tiveram tempo suficiente para mostrar. E esse GP que poderia ser um ponto legal, eles foram tirados, as 2 McLaren foram tiradas da pista da corrida, a gente pode dizer, pelo Kvyat na primeira volta, né? Claro que depois elas continuaram, mas aí já com o carro danificado, enfim, já não fazia muito sentido em termos de resultados. Com relação um pouquinho mais acima ali, eu realmente acho que é isso. Eu sonhava com Ferrari e Mercedes parecidas, tudo indica que a Ferrari está um pouco atrás, se não na qualidade do carro, mas no funcionamento da equipe como um todo, e mais uma vez nós tivemos uma surra Ferrari. Red Bull um pouco mais atrás, o Gasly muito deficiente, quase com um segundo escalão de pilotos ali da frente, a gente pode até entrar nele mais adiante, e Renault e Haas um pouco atrás. O problema da Renault são as corridas, né? É uma equipe que a gente viu os 2 carros abandonarem no Bahrein de maneira absolutamente patética na mesma volta.
O problema, não lembro agora se foi o mesmo problema, mas foi questão de motor em ambos. E agora, dessa corrida, de novo, o Hülkenberg abandonou de maneira, de novo, bem frustrante, sabe? De você vir acelerando e do nada o carro parar. Então, a Renault perde muito nesse sentido, né? De corrida, mas em termos de classificação, eu creio que seja mais ou menos isso aí que você falou mesmo. A impressão que eu tenho, assim, tipo, eu olhando assim, vendo como eu vi as classificações e as corridas especialmente, eu acho que a McLaren ela vem para brigar com a Renault. Eu acho que elas têm carros, já conseguiram evoluir muito do que era o ano passado. O problema deles continua sendo o motor Renault, que nem sempre é confiável, a gente nem sempre sabe até onde que ele vai. Mas a impressão que eu tenho é que eles estão com carros legais, quem acaba sofrendo com isso é a Haas, porque por mais que eles tentem fazer o trabalho competente deles, eles não têm grana para evoluir tanto assim. Então por isso eu penso que a gente vai acabar vendo a Haas um pouco mais para baixo. A Alfa Romeo eventualmente aparece com o Kimi Raikkonen, engraçado como ele está andando esse ano. Os caras já vi muita gente falando até que o Kimi Raikkonen é piloto de equipe pequena, porque quando chega numa equipe pequena começa a andar para valer, quando ficou muito tempo em equipe boa não fazia nada especial. Aí chega numa equipe pequena, começa a andar muito melhor que seu companheiro de equipe, o que é até de certa forma surpreendente, por mais que o companheiro não esteja andando lá muita coisa. E falando já do primeiro escalão, é engraçado que a Red Bull troca o motor, mas o carro continua andando muito rápido. Dá para ver lá mesmo que o carro da Red Bull ele é muito bom, por mais até que tenha tido aquela história que o Adrian Newey falando que que agora que o nosso motor não tá tão bom assim e tudo mais, quer dizer, o nosso carro, o nosso chassi não tá tão bom, é o motor que tá levando, isso daí eu acho que mais para fazer uma média com a Honda. A gente sabe que o carro da Red Bull e sempre vai ser muito rápido. E na frente, foram as duas primeiras equipes, essa corrida foi meio desmotivadora, né? Porque a gente esperava uma Ferrari mais forte numa pista como a China, que tem curvas de alta e que é uma boa parte das pistas, por mais que a gente tenha muito tipo de pista diferente, né? Que os detalhes acabam sempre influenciando nas corridas, mas a pista da China, vamos dizer que é quase um padrão, assim, seria mais ou menos o que seria o padrão da boa parte das pistas. A gente vê a Mercedes andando tão à frente da Ferrari que nem biscou na classificação. Essa corrida não foi exatamente muito motivadora, né, a gente pensando nesse sentido. Sobre essa questão da Ferrari, mesmo a pergunta do nosso Dr. Lincoln, um querido Dr. Lincoln, ele perguntou o seguinte, Diogo: eu não li nada, mas será que a Ferrari segurou a potência do motor, posto que ainda não teria resolvido o problema de confiabilidade, ou foi a evolução da Mercedes? Olha, eu não tenho essa informação não, mas também não parece ser o tipo de informação que, se eles tivessem de fato feito, né, tivessem de fato tomado essa atitude, eles iriam sair publicando abertamente, ou sempre fica naquela questão mais de pesquisa, né, jornalística. Mas acho que é uma boa coisa pra gente se amarrar, talvez, né? Tipo, tomara que seja isso, então. Porque se a realidade for essa aí, talvez aquela grande expectativa de um campeonato bem diferente do que foram os últimos anos aí, vá por água abaixo também, né? Mas acho que nos dois lados meio que não tem um ponto positivo, né? Porque ou a gente aceita que a Ferrari realmente é isso, não tem muito mais para dar, e aí é um ponto negativo para a Ferrari, ou a gente aceita que a Ferrari andou atrás porque limitou o motor propositadamente para não sofrer com falhas ou algo do tipo, e aí também é um problema da Ferrari e também é um erro da Ferrari. Então, dos dois lados não tem muito lucro, né? Talvez essa segunda opção tenha um lucro, imaginando uma situação hipotética em que eles consigam consertar, mas a gente começa a trabalhar muito em cima de hipóteses que a gente realmente não tem algo na mão que a gente possa pegar e possa olhar adiante. Eu acho que primeiro impressionante como a Mercedes ela pareceu perdida no primeiro e segundo treino livre.
Depois ela vem para o terceiro treino livre e o Bottas já consegue uma volta muito interessante. O desempenho como um todo muito interessante, até porque o tempo de fato em treino livre fala muito pouco, mas o conjunto e como os carros funcionaram em toda a sessão foi bem interessante. Vem para a classificação, né, tem aquela briga entre elas, entre as duas Mercedes de maneira muito interessante, mas com a Ferrari totalmente morta. Até na última volta o Vettel diminui um pouco a vantagem, mas a diferença era quase de meio segundo, depois que eles cortam, o Vettel e o Leclerc cortam para cerca de 3 décimos ali no momento final da classificação, na última volta, e na corrida a gente não teve nenhum tipo de briga entre elas, né? Se não tem uma diferença de 10, 15 segundos entre elas, como nós tivemos em algumas coisas do ano passado, não tem uma diferença pequena o suficiente para gerar qualquer tipo de briga ou qualquer tipo de expectativa. Nem entre as equipes, nem entre os pilotos dentre as equipes, né? Porque na Mercedes a gente não teve essa briga, o Hamilton ganha a posição do Bottas na largada e some. E na Ferrari a gente até tem um início de briga ali, mas a gente vai, enfim, entrar em maiores detalhes adiante com ordem de equipe e tudo mais. Mas, no geral, para quem esperava, ou para tudo que a gente tinha prometido para início de ano, é um pouco frustrante, porque na Austrália a gente teve só uma equipe, no Bahrein a gente até teve um princípio de alguma coisa da Mercedes, mas com a Ferrari, principalmente na face do Leclerc, completamente dominante, né? Não aconteceu a vitória, a gente sabe por quê. E agora na China, a Mercedes até meio claudicante no início do final de semana, mas conforme a classificação e a corrida aconteceram, eles dispararam e a Ferrari não teve muito o que fazer, não teve muito ritmo e ainda erraram na estratégia depois. Então, é difícil saber o que vem na próxima corrida, é difícil saber o quão real é o desafio dessa Ferrari, não dá para saber qual é o real problema deles, se tem um real problema. É uma situação meio complicada. Nesse momento a gente está meio que no escuro com relação ao que a Ferrari pode entregar. O que a Mercedes pode entregar a gente sabe, né? A gente teve mais uma amostra, mas se a Ferrari pode ser novamente esse carro para brigar com a Mercedes, como foi em algumas partes do ano passado, a gente não tem essa informação ainda. Lucas Herrero, o que esperar para o Baku? É uma pista que também entregou boas provas nos últimos anos, né? É uma pista nova, a caçulinha aí do GP, mas que tiveram boas provas, aquele retão e tal, uma pista de rua realmente que entregou boas provas. Você enxerga de repente que a Ferrari pode surpreender de alguma forma lá, ou tende a ser mais um passeio da Mercedes? Para Baku especificamente, Raposo, eu acho que é muito difícil da gente prever algo, porque aquela pista ela é totalmente imprevisível. O dia que é quase quando a Fórmula 1 se transforma numa Fórmula Indy, quase. Até é engraçado a gente dizer isso, de tanta coisa diferente que a gente viu acontecer lá. Por mais que sim, os carros melhores em geral acabam aparecendo, mas parece que os carros de trás, muitas vezes eles têm alguma chance. Eu lembro de 2 anos atrás, foi 2 anos atrás, eu não lembro agora, o último ano do Felipe Massa na Fórmula 1, foi 2 anos atrás, que foi o último ano do Felipe Massa na Fórmula 1, a gente pensa que o Felipe Massa podia ter ganhado aquela corrida, como o Williams, tá certo que era o Williams melhor do que hoje, obviamente, né? Era uma Williams que lá de vez em quando conseguia fazer alguma coisa, mas já era decadente, já era uma equipe que já não conseguia pódios como conseguiu em outros anos atrás. Era uma equipe já decadente, né? Naquele ano a gente lembra que a gente olha e você pensa, caralho, o Felipe Massa conseguiu quase ganhar uma prova. A gente vendo a corrida, via que ele tinha essa condição, não era absurdo pensar isso daí. O Stroll perdeu a segunda colocação nos últimos metros, então... Aí fora, outros anos a gente já viu muita coisa acontecendo, é sempre safety car, aí já mexe com estratégia e tudo mais. Então, para Baku eu tenho expectativas boas, eu tenho expectativas diferentes do que eu acho que pode acontecer pro resto do campeonato. Para Baku eu sinto que vai ser, eu me sinto empolgado para assistir essa corrida assim, baseado no que a gente viu acontecer nos outros anos, uma pista de rua. Sempre acaba acontecendo algum acidente, pouco espaço para muito carro, né? E os carros da Fórmula 1 que ocupam aquele espaço gigantesco, são carros gigantescos hoje em dia, então a minha expectativa para Baku é boa, por Baku, não pela Fórmula 1, mas por Baku eu acho que eu tenho expectativa boa, pelo menos. Com certeza, e principalmente porque, como você
falou bem, é uma pista que entrega, né? E é uma pista que nos últimos anos nós tivemos Stroll no pódio, nós tivemos Pérez no pódio, nós tivemos Bottas com vitória na mão e perdendo essa vitória na mão por um problema no carro. Nós tivemos Hülkenberg muito próximo de um pódio inédito e errando de forma absolutamente bizonha. Enfim, é o tipo de circuito de rua, mas é um circuito de rua extremamente que engana bastante a gente, porque ele é ridiculamente rápido, tem aquela reta absurda, e por ser circuito de rua tem muro, né, que é assim para qualquer tipo de corrida, né? O muro ali do lado torna as coisas bem difíceis. Então, eu gostei da sua frase final, né, que as expectativas são altas para Baku, porque é Baku, né? Ela está entregando para a gente anos seguidos corridas de fato de grande qualidade, então acho que eu e vocês estão certos aqui em ir para Baku com esperança, por ser a pista de Baku. E a minha segunda esperança é porque na frente não tanto, mas aquele meio de pelotão ali está bem bolado, né? Principalmente porque algumas equipes, como a gente citou, a Renault e até a própria McLaren, que tem potencial, não estão conseguindo completar corridas, ou não conseguiram completar corridas, todas as corridas nas melhores posições, nas melhores condições que nós tivemos até aqui. Se eles conseguem encaixar isso em Baku, a gente pode ter um espetáculo interessante. Eu vou estar aqui hoje, para ele não ficar bravo comigo, velho. Se ele ouvir o programa, acho que não vai acontecer. Até isso não acontece, isso não acontece. Quando ele não participa, ele não ouve. Igual o Diogo Gomes. De vez em quando eu jogo Fórmula 1 no videogame, e eu tava jogando Baku, foi esses dias atrás, velho. É incrível como é horrível aquela pista. Ela tem muita coisa diferente, é muito espacinho ridículo que você tem que pegar. E quando você vai acelerar, se você dá uma erradinha, você já vai naquela parte final, se dá uma erradinha, você já pode destruir seu carro inteiro, pode destruir a corrida. Aquela pista, ela falando que ela é horrível, mas na verdade já chega a ser divertido, porque tanto que ela é fora das pistas, assim, entendeu? Por Baku ser essa coisa, eu acho, eu pelo menos assim, penso que eu sempre vou com expectativa legal, igual o Diogo Gomes concordou comigo nesse sentido. O Fábio Campos realmente ficaria bravo contigo, se aqui estivesse. Só pontuando mais alguns comentários sobre a corrida número 1000 e tal, e o GP, se gostaram ou não, que nós recebemos aqui pra gente fechar esse primeiro bloco, que era para falar realmente uma visão mais geral. Jailson Fernandes, apesar de assistir na madrugada da Globo, fiquei com a impressão de que o evento não teve nada de muito especial. Acho que teremos que esperar a corrida de número 2000 para ver algo melhor. E realmente, Jailson, ficou devendo muito nesse sentido. Aí eu concordo com você. O Marcelo Cesarino disse: concordo com o Campos quando disse que a Fórmula 1 não explorou o GP 1000 como deveria. Onde estavam os campeões e os pilotos tradicionais, os carros clássicos, as celebridades? A Fórmula E, que nasceu agora, dá uma surra na Liberty. Concordo com o Raposo quando disse que a Fórmula 1 desse jeito não chega ao GP 2000. Se não mudar, não chega no 1500. O Cesarino até diz aqui com um pouquinho uma carga maior de pessimismo. Sobre a corrida... Ele sempre tem umas opiniões muito emocionais, Cesarino sempre. Até você, Lucas, já pescou o Cesarino? Cesarino é gente boa, viu? A gente ama você, Cesarino, fica tranquilo. E pra gente encerrar aqui, né, eu citei a pergunta do Lincoln, né, o Lincoln, que é o presidente lá do setor G de Interlagos, o qual o Lucas Herrera esteve presente ano passado. Eu espero que esteja presente também nesse ano, apesar que vai ter concorrência com o Rock in Rio aí. Eu acho que ele está meio mais propenso a gastar com o Rock in Rio do que com a Fórmula 1. Mas o Felipe Pires Soares, Diogo Gomes, mandou aquele e-mail que nós sempre gostamos, né? É a primeira vez que eu escrevo para vocês, como a gente gosta, né? Quando a gente recebe primeiros e-mails de ouvintes. Ele diz o seguinte: sou o Felipe Soares, trabalho com desenvolvimento de software, eu e o Herrera também. Ouço vocês há mais de um ano, mas acabo que nunca comentaram os programas, consigo comentar os programas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo excelente trabalho e informar que em breve serei um colaborador. Seja mesmo, Felipe, que semana que vem, se eu fosse até esperava o programa da semana que vem para você ver em qual faixa você quer se enquadrar. Eu estou enxergando algumas pessoas mudando de faixa, atuais apanhadores, com o novo Café com Velocidade anunciado semana que vem. Fui um dos poucos que jogou sua noite de sono para assistir ao vivo a triste corrida do final de semana, onde infelizmente
o pouco mais emocionante da corrida foi a troca de pneus da Mercedes. Não, Felipe, teve muita gente aqui que perdeu esse bom sono da madrugada também. E ele termina dizendo: eu pretendo assistir pela primeira vez a Fórmula 1 na pista. Como vocês já estão acostumados a participar, e pelo que eu sei, vocês compram o setor G, mas tem alguma maneira de pegar desconto mais barato? Tá, não tem, a não ser que você tenha carteirinha de estudante, Felipe. De resto, tem que pagar realmente a inteira lá. Mas vai lá, esperamos por você realmente nos acompanhe. Quem sabe Diogo Gomes apareça por lá também esse ano. Ano passado ele prometeu que iria, em cima da hora furou. Vamos ver se esse ano, ele que agora é universitário, então ele tem carteirinha de estudante, vai pagar meia, quem sabe com esse desconto todo ele apareça. Não é, Diogo Gomes? Eu não sei, você está prometendo aí minha ida sem eu saber, mas contar o Felipe, legal, Felipe, escreva mais. Muito obrigado, né, por estar ouvindo a gente há quase um ano, né, pelo que ele falou, mas enfim, eu não vou dizer bem-vindo porque ele já tem um ano de experiência, mas bem-vindo às perguntas, né, aos comentários aqui no programa. E é isso, depois desse aquecimento aqui no bloco número 1, aguardem o que vem no bloco número 2. Vamos entrar já de sola com Ferrari, só deixa esse comentário aqui para vocês. Então vamos encerrando aqui esse primeiro bloco aí, naquela métrica de tentar fechar com 40 minutos, com as vinhetas deu um pouquinho mais, mas segundo bloco vem aí para pegar fogo.